Olha só, parabéns! A sua empresa conseguiu, deu o lance vencedor. Parece que a parte mais difícil, aquela competição acirrada, já passou, né? Mas calma lá, a corrida ainda não terminou. Na verdade, agora é que começam os passos mais cruciais. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa pergunta, e agora, é sem dúvida a mais comum e a mais importante para quem está começando nesse mundo de vendas para o governo. Porque, poxa, vencer o pregão é uma vitória e tanto, mas e depois? O que acontece? Bom, é para responder exatamente isso que preparamos essa análise. Pense nela como um manual prático, um passo a passo. Então, o nosso caminho vai ter 6 etapas principais. A gente começa com o que acontece logo depois do lance vencedor, passa pela homologação, que é um momento super decisivo, depois a assinatura do contrato e, o mais importante, a gente mergulha na gestão desse contrato. O objetivo não é só entregar o projeto, mas sim construir uma reputação de peso para pegar outros trabalhos no futuro. Certo, então vamos começar. Primeiro ponto. O que acontece logo depois do lance vencedor? A gente tende a pensar que acabou ali, mas não. Pelo contrário, é aí que começa uma fase administrativa, bem informal, que serve para quê? Para oficializar o resultado e garantir que todo o processo foi legal, foi certinho, antes de qualquer máquina ser ligada ou de qualquer serviço começar de fato. Beleza, esse caminho até assinar o contrato tem basicamente 4 grandes marcos. Depois do julgamento, vem a tal da adjudicação. O que é isso? Pensa assim, é o momento em que o governo aponta oficialmente para a empresa vencedora e fala: olha, o projeto é seu. É isso, é a atribuição formal do objeto da licitação. E esse ato já prepara tudo para o próximo passo, que é o definitivo. E agora, chegamos num ponto crucial, a homologação. Pense nela como o selo final, a batida de martelo. É o ato oficial que, de fato, carimba o processo todo, confirmando que tudo correu dentro da lei do começo ao fim. É a homologação que transforma aquela vitória da licitação em algo concreto, juridicamente sólido. Então, para ficar bem claro, homologação é isso. É a aprovação final vinda da autoridade máxima do órgão. Uma vez que o processo é homologado, o resultado, em geral, não tem mais volta, é irreversível. É o sinal verde definitivo dizendo: podem ir assinar o contrato. E olha, isso não é uma coisa abstrata que acontece numa nuvem. É uma ação bem concreta feita por alguém com nome e cargo. Veja esse exemplo. A assinatura do prefeito lá de Carmo do Cajuru, em Minas. Foi ele quem pessoalmente validou o resultado da licitação. É a prova física, a materialização dessa confirmação oficial. E para a gente conectar essa imagem com o que está escrito na lei, dá uma olhada nesse trecho de um edital de verdade. A linguagem é essa aí, bem direta. A autoridade pode adjudicar e homologar. São essas duas palavras, esses dois verbos, que dão o peso legal e oficializam de vez a vitória. Pronto, processo homologado, tudo certo. Agora sim, a empresa é chamada para assinar o famoso contrato administrativo. E é aqui que o status muda. Deixa de ser licitante vencedora para se tornar, oficialmente, a contratada. A partir daqui, é mão na massa. E esse contrato é basicamente o manual de instruções do projeto, é o livro de regras. Um documento como esse aqui da imagem vai detalhar absolutamente tudo. O que tem que ser feito, os prazos, como vai ser o pagamento, as obrigações de cada lado. Entender a fundo o que está escrito aí é o primeiríssimo passo para uma gestão sem dor de cabeça. Ok, contrato assinado. E agora começa a fase que, na minha opinião, é a mais importante, a gestão. A gente entra agora no coração do nosso manual. Gerenciar um contrato não é só apagar incêndio, não é ser reativo. É o contrário, é ser proativo. É sobre entregar o combinado e, ao mesmo tempo, ir construindo uma relação de confiança com o cliente. A gente pode resumir uma boa gestão em 4 pilares. São eles. Primeiro, cumprir o que está no papel à risca. Segundo, comunicação sempre clara, sem ruído. Terceiro, se antecipar aos problemas, não esperar a bomba estourar. E quarto, documentar tudo, cada passo, cada conversa. Seguindo isso, a chance de ter uma execução tranquila é muito maior. É muito importante ter em mente que o contrato é uma via de mão dupla. De um lado, a contratada tem que executar o projeto e cumprir os prazos. Do outro lado, o órgão público tem o dever de fiscalizar, de acompanhar e de aprovar o que foi feito para poder pagar. Entender essa dança, o que cada um espera do outro, é o segredo para evitar atritos e manter todo mundo alinhado. Bom, agora a gente precisa falar de um assunto um pouco mais sério: os riscos e as penalidades. A ideia aqui não é colocar medo em ninguém.
De jeito nenhum. É só para a gente entender o que está em jogo e reforçar o porquê de tudo aquilo que a gente acabou de falar sobre gestão ser tão importante. E a pergunta que fica é: tá, mas e se algo der errado? Pois é, o contrato não é só um documento com o que fazer. Ele também deixa bem claro o que acontece se as coisas não forem feitas como combinado. Vamos dar uma olhada nessas consequências. Geralmente, as punições se dividem em dois grandes grupos. Primeiro, as multas de moratória, que é um nome chique para multa por atraso. Atrasou a entrega, paga a multa. Simples assim. O segundo tipo são as compensatórias. Essas aparecem quando o problema não é o prazo, mas outra coisa, tipo a qualidade do serviço que não está boa ou o material que não é o combinado. Para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, olha esse número. É de um contrato real, lá de Carmo do Cajuru. A multa era de 0,2% por dia de atraso. Parece pouco, né? Agora imagina isso num contrato de alguns milhões de reais. Cada dia de atraso vira uma bola de neve financeira, um prejuízo enorme. E o buraco é mais embaixo, porque o problema não é só o dinheiro. Um descumprimento sério pode levar a sanções administrativas pesadas. A empresa pode ficar suspensa, sem poder participar de licitação por até 2 anos. Ou, no pior cenário, ser declarada inidônea. Essa é uma das punições mais temidas porque basicamente fecha as portas com todo o setor público. Ou seja, o que está em jogo aqui é a reputação. Ok, já falamos dos riscos, mas para fechar, vamos virar a chave. Vamos sair da mentalidade de evitar problemas e pensar em criar oportunidades. Porque uma boa gestão de contrato vai muito além de evitar multas. É, na verdade, uma das melhores estratégias para fazer a empresa crescer e fortalecer a marca. O valor de entregar um bom trabalho é gigante, vai muito além daquele contrato específico. Como diz o guia, quando se fornece para o governo, a visibilidade da empresa aumenta e a marca ganha muito mais credibilidade. Cada projeto entregue com sucesso não é só uma tarefa a menos na lista. É um tijolinho na construção da reputação. É um ativo que fica. E no fim das contas, a grande lição é esta. No mercado de vendas para o governo, o melhor marketing não é um post bonito na rede social ou um anúncio carro. O melhor marketing é um trabalho bem feito. É o histórico de entregas. Uma execução impecável abre as portas para pegar contratos muito maiores e mais interessantes lá na frente. Porque constrói a coisa mais valiosa que existe nesse meio, a confiança. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. Pense que um contrato bem-sucedido não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Ele pode ser a chave que abre a porta para novos mercados, que permite à empresa crescer, contratar mais gente, que consolida a marca como uma parceira de confiança do setor público. A pergunta final é: o que um primeiro contrato de sucesso com o governo pode destravar para o seu negócio?